Oi, tudo bem? Hoje é dia 21 de fevereiro de 2024. Estou aqui na minha janela. Uma tarde chuvosa aqui na capital de São Paulo. Bastante chuva. E eu queria ainda fazer umas pequenas observações, ainda na esteira daquela nota de repúdio que eu fiz em relação ao que o presidente Lula falou sobre Israel. E as notícias correm, né? Realmente algumas pessoas se inflamam, mas é absurdo. O que foi dito é muito absurdo. E eu queria conclamar ao povo de Deus nessa nação para a gente começar, se é que muitos já não começaram, a uma campanha de arrependimento, de pedido de perdão a Deus, porque é muito grave a situação em que o presidente da República colocou a nossa nação. A Bíblia é muito cheia de promessas de bênção para quem abençoar Israel e de promessas de maldição para quem amaldiçoar Israel. A Bíblia tem muito isso e nós não podemos incorrer nisso. A gente às vezes é responsabilizado por uma coisa que nem falamos, mas que uma autoridade que está constituída sobre essa nação, e eu nem vou julgar a forma como essa autoridade foi constituída, mas ela está constituída. E esse posicionamento dessa autoridade coloca toda uma nação a perder. A gente que lê a Bíblia, a gente vê muito isso, que por causa de reis e por causa de líderes, às vezes toda a nação perecia. Quando o rei Davi estava em pecado, naquele caso com Batseba, toda a sua nação pereceu. Enquanto ele não se arrependeu, a nação não começou a ser abençoada. Quando o rei Saul também desobedecia, era a nação que pagava. Por quê? Porque a nação, ela às vezes responde por seus líderes. Enfim, então vamos começar a clamar a Deus por misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa nação. O Brasil tem muitas promessas de bênção, de ser um celeiro de avivamento no mundo. E a gente não pode deixar que esse tipo de frase, esse tipo de narrativa do presidente da República possa colocar tudo isso a perder. Então eu conclamo vocês a orarem, a clamarem a Deus por misericórdia, para que Ele não impute sobre nós, nação brasileira, as falas de um presidente despótico, as falas de um presidente que não, com certeza, não está nas boas faculdades mentais, porque isso não é uma coisa que se diga. Além disso, pelo aspecto prático, Israel é uma superpotência na área tecnológica e nós poderemos ter sérios problemas com isso. Lembrando que, por exemplo, a tecnologia dos caças Gripen, que foi no convênio de Brasil e Suécia, é uma tecnologia israelense. Lembrando que a tecnologia de irrigação do agronegócio aqui no Brasil é uma tecnologia israelense. Lembrando que Israel tem tecnologia de ponta e investe pesadamente no Brasil, e tudo isso pode ser colocado a perder por causa de falas de uma pessoa que não nos representa, de uma pessoa que, embora esteja lá no poder e foi colocada no poder, sabe-se lá como, sabe-se lá por quê, mas essa pessoa falando isso pode levar toda a nossa nação à bancarrota, toda a nossa nação a sofrer por isso. Então eu conclamo o povo de Deus que comece uma intercessão forte para que Deus tenha misericórdia de nós. E aos assessores do presidente que o aconselhem a desculpar-se, a voltar atrás, porque não há nenhum problema em criticar a forma como Israel se porta na guerra. Olha que ele está exercendo o seu direito de autodefesa, mas comparar isso ao Holocausto é de uma má índole, é de algo perverso. Eu tenho o título de peregrino de Israel, eu estive lá em Israel, eu estive lá na Palestina, eu estive lá na faixa de Gaza, e eu posso dizer, sem medo de errar, que é um lugar totalmente seguro, que os palestinos são respeitados, eles vão, ou pelo menos iam, né, na época que eu estava lá, a Jerusalém trabalhar, eles tinham acesso direto àquele local, e agora tudo isso foi perdido. Então eles eram respeitados por Israel, embora não são cidadãos israelenses, mas era um povo respeitado. Israel está se defendendo, é o direito de autodefesa. Israel é uma superpotência. Basta a gente olhar a história, ver a Guerra dos 6 Dias, por exemplo. Olhem, se você não conhece, pesquise sobre a Guerra dos 6 Dias. Desculpa.
E eu estive lá no Museu do Holocausto, o Museu do Holocausto, como falava a nossa guia Rivar. É um lugar de dor. E pelo que consta, o presidente Lula já esteve lá. E quem visita o Museu do Holocausto tem uma noção mínima do que foi o massacre de 6 milhões de judeus no mundo inteiro. Judeus que tinham posses, judeus que viviam uma vida normal lá na Alemanha e que um doente mental, um cidadão enviado por Satanás, Adolf Hitler, foi capaz de exterminá-los. E os alemães eram tão organizados que eles tinham um caderno de anotações onde tinha o endereço, o nome de cada judeu no mundo inteiro, onde cada um morava, quantas pessoas tinham na casa, tudo escrito a caneta, não eram computadores, não. Então, para você ver como é essa coisa má para dizimar os judeus, foi algo que não tem como se comparar a nada na história da humanidade. Então, fazer esse tipo de comparação é de uma maldade tremenda. A gente espera que o presidente da República se retrate, porque errar é humano e a gente precisa ser inteligente o suficiente para poder reconhecer quando erra e voltar atrás e se desculpar e tentar corrigir os nossos erros. A gente espera que ele faça isso, entendeu? Não sei como isso vai ser feito, mas também pode ser um sinal de milagre. Então, intensifica suas orações. E se você quer saber mais, pesquisa sobre o Museu do Holocausto lá em Israel, que é algo impactante. Depois que você sai daquele lugar, que você entra e sai daquele lugar, a sua vida nunca será a mesma. Você nunca mais terá a mesma noção que você tinha do Holocausto antes de conhecer aquele lugar. E com certeza o presidente Lula teve naquele lugar e com certeza ele sabe do que está falando. Então, fica aqui novamente o meu protesto, fica aqui novamente o meu repúdio a tudo que foi dito nesse sentido. E eu fico bobo, como algumas pessoas tentam passar pano para isso, tentam achar que não, isso é normal, tentam incentivá-la a manter esse grau de insanidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus vos abençoe, Deus nos abençoe, que a nossa nação continue sendo abençoada por Deus. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal. Deus abençoe você. O sonho pode ser realizado. O sonho de retornar na Terra Prometida. Então aqui nós estamos na Monte da Memória. Estamos indo no momento para o Museu do Holocausto, toda a história do povo judeu pós Segunda Guerra Mundial. Quer pegar um estacionamento perto da... para vocês não precisarem andar bastante depois. Maré. Não. Yofi, coloca a voz. Acabamos de chegar onde é o Museu do Holocausto. Estamos com o grupo, bastante ônibus chegando. Museu do Holocausto.
foi nos olhos. Aqui a gente pegou uns radinhos pra gente se comunicar com a líder, que a gente vai estar andando dentro do museu e vai ser guiado por esse rádio. Então, olha só, vamos começar. E Moisés, quando ele fez em 2005, foi construído o museu, e foi renovado o museu antigo. O museu antigo era muito trágico. Ele entrava já, tinha todas aquelas fotos que a gente não gosta de ver, e as pessoas ficavam assim, sabe, não podendo se comparar e saíam. Não tinha uma coisa para explicar, para fazer a passagem. E aí, eles deram essa nova ideia para fazer um novo museu. E esse museu é feito que nem um túnel. Nós vamos descer, esse túnel é uma passagem, nós vamos fazer uma viagem juntos. Nós vamos fazer uma viagem, nós vamos passar. Tá melhor? Não estão ouvindo? Agora tá? Você? Nós vamos ver como a humanidade pode descer sempre tão baixo, mas sempre além. No fim do túnel, nós sempre tem a luz. Tá bom? Então, essa é o que nós vamos fazer. E esse museu recebe mais ou menos por ano a quantidade de turistas que entram aqui, mais também os soldados. Todo soldado que recebe a arma, que é jurado para vir defender no lugar de 18 anos, durante um mês ele vai conhecer o país, para saber o que ele vai defender. E um dos lugares que eles vêm visitar é o Museu do Yad Vashem. Até um verbo que se chama judiar de uma pessoa. Olha só, de uma coisa cúmula. Então nós vamos aprender de onde começa isso, tá bom? Vocês sabem que foram 6 milhões de judeus que foram mortos. Entre eles, 1,5 milhão de crianças. Crianças eram recém-nascidas até a idade de 17 anos. Então, nós vamos começar a nossa passagem vendo o Museu das Crianças, que é uma arte. É muito difícil, né, quando vocês escrevem um cheque de 1,5 milhão, né, é difícil até, né, ver. Se vocês pegam 1,5 milhão de fósforos, é muito, não é? Então, o artista, junto com Moisés Sfadia, eles pegam uma vela com muitos espelhos. Esses espelhos vão multiplicar. E vocês vão ver como uma chama só, que no livro de Cantos está escrito: cada alma é uma chama de Deus. Então ele quer mostrar para a gente o que é 1,5 milhão de almas de crianças. Que pode ser que uma delas podia saber e descobrir alguma vacina que ia salvar a humanidade. Na verdade, 100 mil judeus da Hungaria. Ele salva, ele faz estampa, vistos, e quando o pessoal está indo para Auschwitz, ele pede para abrir os trens e dar os passaportes, e assim ele salva. Schindler, eles mudam o lugar de Schindler. Eu vou achar. Uma das crianças foi doado por uma família, um casal, que teve um filho. Não tem sua pátria, ele não é respeitado e não vale nada durante outras nações. E esses são esses 6 milhões de judeus que foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial por causa que eles foram judeus. Então, nós vamos visitar. Eu sei que tem gente que está um pouco assim, sabe? É muito trágico e não posso ver essas coisas. Eu quero que vocês acompanhem, porque eu não vou, com certeza, eu faço isso. O senhor esteve comigo quando eu guiei no Museu do Holocausto? O senhor pode falar, né?
Eu faço isso que nem um documentário para ensinar vocês, tá bom? O acontecimento, para ensinar para vocês como começa todo esse ato. E para vocês, lembram que ontem nós lemos os discursos de Elazar ben Jair? Para não, ok? Para nunca sermos escravos. Para vocês também serem atentos para umas coisas dessas nunca acontecer. E se saber se acontece, já começar a eliminar desde o início. Que essa é a parte quando os judeus saem das muralhas no século XIX e começam a construir novos bairros, ok? Então essa é a chamada a cidade nova de Jerusalém. Então vocês vão desfrutar. Esse parque se chama o Parque da Independência. Quando foi declarado o Estado de Israel dia 14 de maio de 1948, Jerusalém estava bloqueada, pessoal. Jerusalém estava passando fome. 3 meses não tinha comida, não tinha leite para as crianças. E os jovens daquela época lembram que eles precisavam ser obrigados a tomar o óleo do peixe, porque é lei desde 1917, a cidade inteira coberta com a pedra de Jerusalém. Não é bonito? E Jerusalém, olha quanto verde tem. Em todo lugar, todo mundo tem jardim, tem varanda. Então essa rua, uma das ruas principais da cidade nova de Jerusalém, quando o povo sai das muralhas, e essas casas aqui são dos anos 20 do século 20, ok? Tem muita influência inglesa. Ganha 7 mil, não paga os impostos, ok? Só o imposto de saúde, porque a saúde aqui é pelo governo. Vocês ouviram o senhor Rafael que ele falou, ele paga para a família toda 300 e pouco, com direito por mês, que é $100 por mês, ok? Então... Os camponeses pagam imposto? Quem? Os camponeses que trabalham na lavoura? Sim, claro. Não só isso, eles também pagam o imposto da terra. Aqui não tem desconto. Não tem desconto. Cada um... 7 mil, certo? São mais ou menos, vamos dizer, $1.000, são quase $2.000. Não, e dinheiro brasileiro dá quanto? O quê? Em dinheiro, o salário mínimo dá 10 mil reais. dinheiro brasileiro dá É quanto? mais ou menos R$8.000. 8 a 10. 10 mil? Estamos no Museu do Holocausto, homenagem aos mortos, aos judeus mortos por Hitler. E lá dentro a gente não vai poder filmar nem fotografar, mas aqui fora é possível. Então estamos fazendo uma homenagem aos judeus que foram perseguidos e mortos por Adolf Hitler. Estamos saindo aqui do Museu do Holocausto. Um museu indescritível o que a gente sente lá dentro. Você não pode fotografar, não pode filmar, mas a história dos 6 milhões de judeus mortos por Hitler e seus asseclas é muito dolorido. Não dá para não chorar, não dá para não ir às lágrimas no final do que a gente ouve, do que a gente vê. Fotos, tudo coisas reais, as roupas da época, testemunhos, enfim. A gente não tem nada com isso, mas a gente tem, né? E quando a gente se cala, a gente passa a ter algo a ver com isso. Você fica estupefacto e não tem como não chorar com tanta maldade. Essa árvore representa Oskar Schindler, retratado por aquele filme A Lista de Schindler, que salvou muitos judeus da época da guerra. Parece 25 mil judeus ele salvou. Então ele tem uma árvore aqui também, na Rua dos Justos, aqui no Museu do Holocausto. Nós estamos no Museu
do Holocausto. Istvan Yakubovich, 13 years old, Hungary. Isidore Ouzilou, 4 years old, France. Meu Deus. Jana Zay, 3 years old, Russia. Essas chamas significam cada 1 milhão de crianças que foi morta, só porque elas eram filhas de judeus. É uma só dela. 5 years old, Ah, é? Gil David Mendel, 16 years old, Czechoslovakia. Nossa, como eles conseguiram fazer isso? Tudo espelho. Jančika Kovač, 6 years old. Aqui dentro é tudo escuro. Isso aqui é a Avenida dos Justos, onde cada justo que salvou milhões de pessoas, sem pedir dinheiro nem nada, ganha uma plaquinha aqui nesse lugar. Tem 2 brasileiros. Embaixo de cada árvore tem um nome. O nome do justo que ajudou os judeus a se proteger e sobreviver do Holocausto. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel, que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras. Então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas. Um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo. Genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou nos últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais. Israel demorou também um certo tempo para invadir Gaza, porque queriam proteger os cidadãos. Me entristece muito ser uma brasileira judia que veio para Israel, me mudei para cá, onde toda a minha família estava no Holocausto, a família dos meus avós estavam todo mundo na Polônia, foram todos assassinados por nazistas, e toda a minha família fugiu da Polônia para ir para o Brasil, pois lá era um lugar seguro, pois lá era o lugar da casa deles. Lá eles não seriam perseguidos e massacrados só por serem judeus. Então, realmente é uma situação muito complicada saber que eu, brasileira, não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo, onde a representação do país faz comentários antissemitas, onde o governo compara o que Israel faz com Hitler. Israel me dá todo o apoio que precisa. O Brasil, o governo brasileiro, em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Bruna, que foi brutalmente assassinada no dia 7 de outubro. E realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. Então eu estou aqui hoje, sentada com o ministro, para poder mostrar um outro lado da história, poder mostrar a importância de espalhar as notícias de uma maneira correta, de mostrar como sim Israel tenta proteger os cidadãos e como sim Israel faz de tudo para que não tenham casualidades de civis. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação
onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto, onde Israel que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras, então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas. Um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo. Genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou nos últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais. Israel demorou também um certo tempo para invadir Gaza, porque queriam proteger os cidadãos. Me entristece muito ser uma brasileira judia que veio para Israel, me mudei para cá, onde toda a minha família estava no Holocausto, a família dos meus avós estavam todo mundo na Polônia, foram todos assassinados por nazistas, e toda a minha família fugiu da Polônia para ir para o Brasil, pois lá era um lugar seguro, pois lá era o lugar da casa deles. Lá eles não seriam perseguidos e massacrados só por serem judeus. Então, realmente é uma situação muito complicada saber que eu, brasileira, não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo, onde a representação do país faz comentários antissemitas, onde o governo compara o que Israel faz com Hitler. Israel me dá todo o apoio que precisa. O Brasil, o governo brasileiro, em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Bruna, que foi brutalmente assassinada no dia 7 de outubro. E realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. Então eu estou aqui hoje, sentada com o ministro, para poder mostrar um outro lado da história, poder mostrar a importância de espalhar as notícias de uma maneira correta, de mostrar como sim Israel tenta proteger os cidadãos e como sim Israel faz de tudo para que não tenham casualidades de civis. E me entristece muito saber que o país onde eu